Querido, eu quero ministrar nessa manhã sobre tipos de fé, tipos de discípulo. E eu queria que você prestasse atenção em um vídeo curto que eu vou passar para você aí agora. Vou pedir para o pessoal colocar esse vídeo. Esse vídeo vai auxiliar a gente aí no restante da palavra. Não sei se vai no central ou se vai na lateral. Vai na lateral só, né? Amor. E o que significa ter fé? Jean-François Gravelet, mais conhecido como Blondin, era um famoso equilibrista de corda bamba e acrobata. Talvez ele seja mais conhecido pelos seus feitos na corda bamba de 335 metros de comprimento, suspenso a 48 metros sobre as cataratas do Niágara. O show dele era visto por muita gente e começava com uma caminhada relativamente simples usando uma vara. Depois, ele surpreendia o público soltando a vara. Certa vez, ele cruzou a corda bamba com pernas de pau. Outra vez, com os olhos vendados. Outra vez, sentou na metade do caminho para cozinhar e comer um omelete. Em 1860, um grupo da realeza da Inglaterra foi ver a performance de Blondin. Depois da caminhada espetacular, ele empurrou um carrinho de mão de um lado para o outro enquanto a plateia o aplaudia. Depois colocou um saco de batatas no carrinho de mão e o levou até o outro lado. As pessoas gritaram mais alto. Depois ele se aproximou da realeza e perguntou para o Duque de Newcastle: "O senhor acha que um homem poderia ser carregado neste carrinho de mão até o outro lado?" "Ah, sim, eu acho que sim", disse o Duque. "Então, suba", respondeu Blondin. As pessoas ficaram em silêncio, mas o Duque de Newcastle não aceitou o desafio de Blondin. "Tem alguém aqui que acha que poderia fazer isso?" Blondin perguntou. Ninguém queria se voluntariar. Depois de um tempo, uma mulher idosa saiu da multidão e subiu no carrinho. Blondin a levou até o outro lado e depois voltou. A mulher era a mãe do Blondin, a única pessoa disposta a colocar a vida nas mãos dele. Amor. Tipos de fé, tipos de discípulos. Que tipo de relação a gente pode fazer com essa história e a nossa fé em Deus? Especialmente sobre o desafio que o Blondin faz para aquelas pessoas que o assistiam. A grande questão aqui, querido, é que Deus muitas vezes provoca a nossa fé, o nosso senso de fé, de maneiras muito parecidas com essa alegoria que eu trouxe aí com esse vídeo. Deus provoca muitas vezes a nossa fé. Deus costuma fazer com os seus filhos, ou desafiar os seus filhos a embarcarem em carrinhos de mão muitas vezes, para passar por uma corda fina, por ambientes perigosos em que não dá espaço para ter erro. Mas Deus faz isso com os seus filhos. Deus nos convida a entrar nesse carrinho de mão. E se tem alguém que pode falar sobre isso, e um personagem que pode revelar isso para nós, está em Gênesis capítulo 22. É um texto que você conhece, eu peço que você abra comigo. Gênesis capítulo 22, o versículo 1 em diante. A grande questão é se nós confiamos plenamente em Deus a ponto de entrar no carrinho de mão, ou se nós não vamos confiar em Deus a ponto de nos assustar com o desafio que Ele faz conosco, que Ele propõe diante de nós. No capítulo 22 de Gênesis nós temos um desafio, Deus convidando Abraão para entrar no carrinho de mão. Algum tempo depois Deus pôs Abraão à prova. "Abraão", Deus chamou. "Sim", respondeu Abraão, "aqui eu estou." Deus disse: "Toma o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá em um dos montes que eu vou te mostrar, ofereça-o como holocausto." Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e o seu filho, cortou lenha para o fogo do holocausto, partiu para o lugar que Deus tinha indicado, e no 3º dia de viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. "Fiquem aqui com o jumento", disse ele aos seus servos,
o rapaz e eu iremos mais adiante, vamos adorar e depois voltaremos. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque, e ele próprio levou o fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaque se virou para Abraão e disse: pai, sim, meu filho, nós temos fogo e lenha, mas onde é que está o cordeiro para ser o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão, e continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar, arrumou a lenha, amarrou Isaque, colocou Isaque sobre a lenha, então pegou a faca para sacrificar o seu filho. Nesse momento o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Aqui estou, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus de fato, não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu o carneiro preso pelos chifres nos arbustos. Pegou o carneiro e ofereceu como holocausto em lugar do seu filho. Abraão chamou aquele lugar de Javé-Jirê. Até hoje as pessoas usam esse nome como provérbio: no monte do Senhor se providenciará. Pai, esta é a tua palavra. Nós queremos avançar no conhecimento do Senhor, não só da tua graça, mas também no conhecimento do Senhor, da tua palavra, no conhecimento, Pai, daquilo que o Senhor quer revelar ainda a nós, nesse tempo em que nós vivemos, sobre a nossa fé, sobre o tipo de discípulos que nós temos sido. Nós queremos pedir ao Senhor iluminação do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Pai, não a nós, mas ao Senhor damos glória nesta manhã, e ao Senhor clamamos que abra o nosso coração e a nossa mente para compreendermos a tua palavra, porque precisamos de ti, em nome de Jesus, amém. Esse texto é o momento em que Deus convida Abraão para entrar no carrinho de mão, para passar por uma cordinha bem fininha. Mas eu acredito que Deus esticou essa corda diante de Abraão muito antes, quando ele chama Abraão para uma missão que ele não sabia exatamente como é que se desenvolveria, nem onde que se desenvolveria, mas ele diz sim a esta convocação de Deus, e ele decide entrar com Deus nessa jornada. Ele decide entrar nesse carrinho de mão muito antes mesmo do que esse momento de Isaque, mas esse momento é um momento muito chave na história. O que nós vemos é um servo de Deus muito bem sucedido, vivendo numa terra onde a sua família é bem sucedida, desejando viver um sonho de Deus numa terra que ele nem mesmo saberia onde é, desejando obedecer a Deus, e entra nessa jornada, e certamente Deus o conduziria até o centro da sua vontade, mas a imagem que eu tenho, pelo menos na minha mente, é que o lugar que Deus fala com ele inicialmente é um lugar completamente diferente do lugar onde essa promessa começa a tomar forma, onde essa palavra inicial começa a ser cumprida. São ambientes completamente diferentes, e de um ambiente para o outro existe uma jornada, existe um caminho, existem tantas coisas que Abraão vive, até chegar a esse ponto onde ele tem aqui a sementinha inicial da promessa, que é o seu filho, a promessa que começa a se cumprir através de Isaque, agora sendo colocada diante de Deus, ou exigida por Deus como uma oferta, como um sacrifício. E eu não consigo olhar e ler a história de Abraão sem imaginar ou sem pensar que nós temos, diante desse tipo de fé de Abraão e de todos os outros homens de fé que a Bíblia narra, a lista lá em Hebreus capítulo 11, que há sim um perfil de fé que agrada a Deus, mas há também perfis de fé que não agradam a Deus. Se há um modelo, se há uma forma, se há um jeito de nós encararmos a nossa vida com Deus, há certamente modos, formas que não agradam a Deus. Existem tipos de fé que nós podemos desenvolver e viver que nos tornam discípulos relapsos. Tipos de fé que podemos viver, mesmo sendo fé, mesmo sendo uma fé, que nos torna discípulos complicados demais na vida cristã, para desenvolver essa vida cristã saudável. E eu creio que existem pelo menos 3 tipos de fé. Eu quero falar sobre as 2 que nós não devemos ter inicialmente, e depois nós vamos terminar com a que nós devemos ter. O último tipo de fé vai ser o tipo de fé que nós vamos enfatizar um pouco mais algumas coisas a respeito de Abraão, mas é só para a gente ter uma introdução aqui.
É uma história que a gente conhece muito, mas eu peço a Deus que nessa manhã possa iluminar o nosso coração para compreender algumas coisas a mais daquelas que a gente já compreendeu, daquelas que a gente já ouve desde pequenininhos na escola dominical que a gente frequentou, nos nossos cursos bíblicos. Eu quero ir um pouquinho além nesta manhã com você. Eu creio que isso pode alinhar o nosso coração para aquilo que Deus quer fazer por meio das nossas vidas, por meio da nossa igreja, por meio da sua vida que está em casa, nesse ano que está chegando. Existe uma fé, um tipo de fé em Deus, existe um tipo de fé no Evangelho que ela só é forte enquanto nós somos beneficiados por ela. Existe um tipo de fé que só existe enquanto eu estou sendo beneficiado por aquilo que a vida de fé pode me oferecer. Quando eu penso sobre isso, eu vou imediatamente lá, Lucas capítulo 17, do versículo 14 ao versículo 19, quando nós temos o relato da cura daqueles 10 leprosos. 10 leprosos, 9 deles faziam parte, vamos dizer assim, do povo ali da região de Jesus. Um deles era forasteiro, era um camarada de outra região. A Bíblia fala que no encontro com Jesus, os 10 são curados, e que os 10 vão, né? Jesus fala para eles, olha, vai se apresentar ao sacerdote, o sacerdote tinha que dar a carimbada final para dizer que eles estavam limpos, para eles voltarem para a sociedade, voltarem para as famílias, mas um deles volta. Qual que volta? Um dos conterrâneos ali de Jesus ou o forasteiro? Volta o forasteiro, volta para falar com Jesus e para agradecer Jesus. Isso me fala muito sobre realidades que nós vivemos hoje, porque verdadeiramente Deus, Ele pode nos alcançar, e Ele nos alcança com toda a sorte de bênçãos, amém? Deus nos alcança, Deus cura, Deus salva, existem benefícios nesse relacionamento de fé com Deus. Deus nos dá força para superar momentos difíceis, força para desenvolver a nossa profissão, força para desenvolver os nossos objetivos pessoais, alegria em momentos em que nós estávamos completamente tristes, vem uma alegria sobrenatural sobre o nosso coração. Deus manifesta misericórdia, perdão, paz, sabedoria. Nós temos uma infinidade de benefícios porque servimos a Deus. Inclusive o Salmo 116, no versículo 12, o salmista diz: o que darei eu ao Senhor pelos seus benefícios, por todos os seus benefícios, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por mim. Então, se por um lado eu preciso reconhecer que existe um Deus que nos abençoa, que tem prazer em nos abençoar, em nos fazer cada vez mais próximo dEle, com seu amor, com sua graça, por outro lado, nós precisamos reconhecer que existem pessoas que estão vivendo uma limitação da sua fé, porque condicionaram a sua relação com Deus àquilo que Deus pode dar ou não a elas. Existem pessoas que estão vivendo uma fé limitada, e por isso uma fé equivocada. E quando vivemos essa realidade, nossa relação com Deus é uma relação de puro utilitarismo, ou de conveniência. Eu fico em tal lugar, eu faço tais coisas, eu vivo tais realidades, enquanto isso me é bom, enquanto isso me é útil, enquanto isso produz algum benefício para mim, enquanto isso pode ser bom para mim em muitos aspectos, porque no momento em que esse benefício se encerra, no momento em que Deus parece que está distante, no momento em que parece que Deus não está ouvindo a minha oração, esta fé já não é mais suficiente para suportar essa relação, onde Deus aparentemente está distante daquilo que eu estou pedindo. Essa relação, ela é marcada por Deus tira de mim o que Ele quer, e eu tiro dele o que eu quero. Deus faz e exige de mim o que Ele quer exigir, e eu exijo dele o que eu quero que Ele faça por mim. Deus espera muito mais do que isso. O que Deus espera de nós é uma reação ou uma resposta de amor e de gratidão, não de conveniência e de utilitarismo. No Salmo 116, na continuidade, versículo 13 e versículo 14, o salmista pergunta: o que eu vou dar para Deus diante de tudo aquilo que Ele tem feito por mim? O que eu vou ofertar para Deus? No versículo 13, no versículo 14, ele responde: vou celebrar no Senhor.
eu vou louvar ao Senhor, eu vou cumprir os votos que eu fiz ao Senhor na presença de todo mundo. Se há uma postura que nós precisamos ter, é a postura de gratidão e de amor. A resposta que nós damos a Deus não é em exigência, é em amor e em gratidão. Essa linha, esse tipo de fé, esse tipo de corda que está esticada para a gente passar por ela, como o Blondinho passou ali por cima das cataratas, ela é uma fé muito fácil de ser transposta, é uma linha muito fácil. Porque, afinal de contas, quem é que não quer ser abençoado? Só se a gente fosse maluco dizer que a gente não quer ser abençoado por Deus. E eu não estou falando contra a bênção de Deus. Você vai entender isso até o fim, espero. Todos nós queremos ser abençoados. Nós clamamos que o céu se manifeste na terra, que seja feita na terra assim como é feita no céu, ou seja, a perfeição do céu se manifestando na imperfeição da terra, e isso é bênção, nós queremos isso. Então cruzar essa linha é fácil, mas o problema dessa fé é que ela só é forte enquanto existe correspondência. Se não existe correspondência, ela se encerra, a relação é cortada, a relação é limitada. Enquanto uma pessoa recebe de Deus aquilo que ela desejou, aquilo que ela planejou no seu coração, por mais que não seja aquilo que Deus gostaria que ela fizesse ou vivesse, mas se ela recebe de alguma forma aquilo que está planejado no seu coração, a fé é firme para continuar. Mas se não recebe, a fé se encerra. E aí, assim como os 9 leprosos que foram abençoados, mas não voltaram para demonstrar que gostariam de ter muito mais do que uma relação de cura com Jesus, o que o outro que voltou revela isso. O Senhor me curou, mas eu quero mais do que isso. Eu quero caminhar com o Senhor. Eu quero te agradecer, eu quero apresentar ao Senhor uma palavra de gratidão, porque o Senhor não só me curou de uma doença, como o Senhor me trouxe de volta para dentro da sociedade. Esse tipo de fé é a fé dos 9 leprosos. Tem fé suficiente para chegar até Jesus, tem fé suficiente para ser curado por Jesus, mas essa fé só existe enquanto você é servido por Jesus. E sinceramente, essa não é uma fé que agrada a Deus. A pessoa deseja tudo de Deus, mas não deseja mudar em nada. Não deseja permitir que o Espírito Santo provoque mudança nenhuma no seu coração, mudança profunda nenhuma na sua história. Nós desejamos talvez o melhor de Deus, mas nós não entregamos o melhor para Ele. Por mais que Ele nos alcance com o melhor, mas a nossa entrega, a nossa resposta é sempre o pior. É o pior do nosso tempo, é o pior dos nossos bens, é o pior dos nossos dons, é o pior. Desejamos o melhor de Deus, mas nós não entregamos o melhor da nossa vida. Não há nenhum tipo de renúncia, não há nenhum tipo de dedicação profunda, não tem sacrifício, há apenas desejos pessoais alistados na expectativa de que Deus cumpra de maneira utilitária os desejos que eu apresento a Ele. Essa é o primeiro tipo de fé. Interessante aqui, Tiago, no capítulo 2, no versículo 19, ele dá um nome para essa fé. Ele diz que essa fé é a fé dos demônios, porque ela é suficiente para nos fazer crer em Jesus, é suficiente para nos fazer tremer diante de Jesus, mas ela não é suficiente para mudar quem nós somos essencialmente. Ele diz: os demônios creem e tremem, mas não deixam de ser demônios porque creem e tremem. Esse é o tipo de fé, é esse tipo de fé que eu estou falando agora. É a fé que existe em Deus e no Evangelho, enquanto essa fé é útil para servir àquilo que eu acho que Deus deve fazer sobre a minha vida. Então ela me faz até que reconhecer Jesus, ela me faz tremer diante de Jesus, mas ela não é capaz de mudar a essência do meu coração. Eu continuo sendo o que sou, e talvez continuar sendo o que eu sou seja exatamente o que me impede de alcançar plenamente o sonho de Deus para a minha vida.
Segundo tipo de fé, existe uma fé que é suficiente para contribuir, é suficiente para contribuir no reino, se envolve com o reino, mas com muitas restrições. O que eu quero dizer com isso? Que é uma fé que existe, desde que eu não seja tirado do conforto, desde que essa fé não seja desconfortável para a minha vida. Inevitavelmente, nós vamos lá para o homem rico. Mateus capítulo 19, Lucas capítulo 18, os dois textos falam sobre o mesmo homem. E é interessante porque aquele homem, ele se apresenta diante de Jesus e ele chama Jesus de mestre, ou seja, ele reconhece que em Jesus há uma palavra diferente, pelo menos isso. Que há uma expressão de alguém que tem muita sabedoria, ele chama Jesus de mestre, ele sabe quem é Jesus. Quando Jesus o confronta sobre o que ele faz, o que ele não faz, Jesus disse: você está fazendo tudo certo, você cumpre a palavra, você cumpre os mandamentos, você é um cara certo. Mas o texto de Mateus usa uma palavra que os outros textos dos evangelhos sinóticos não usam. Jesus fala: falta uma coisa para você ser perfeito, falta você sair do conforto, falta você vender o que você tem e entregar para os pobres. Jesus é cirúrgico quando ele fala com esse homem, porque ele vai na ferida. O problema daquele homem não era saber quem era Jesus, não era saber qual o poder de Jesus, não era saber a lei, porque ele sabia a lei e cumpria a lei. Jesus o parabeniza por isso. Mas Jesus diz: para você me seguir, você tem que fazer mais do que isso. A fé que eu preciso não é a fé que eu quero que você tenha, não é a fé só que é capaz de decorar a lei, que é capaz de praticar a lei. Essa parte da lei, a fé que você precisa ter, é a fé que é capaz de tirar você do seu conforto em favor dos outros. Então, quando aquele homem ouve a palavra de Jesus, a Bíblia fala que o coração pesa, ele se entristece, ele vira de costas, vai embora, deixa Jesus para trás. É pesado para ele ter que sair do conforto. E eu creio que esse nível de fé é até melhor do que o primeiro. Eu acho que quem vive nesse nível de fé já passou pelo primeiro, avançou, amadureceu em alguns aspectos, está vivendo esse nível aqui agora. É um nível de um certo amadurecimento. Já entende a lei, pratica, sabe quem é Jesus, chega perto de Jesus, tem acesso a Jesus, mas ainda não vive plenamente a vontade de Deus. E aqui eu creio que está um maior grupo de pessoas no nosso momento histórico, no momento que nós vivemos. Eu acho que o maior grupo de cristãos estão nesse nível. Sabemos os versículos, nós sabemos os textos, nós sabemos as histórias bíblicas, nós temos tempo de evangelho, temos tempo de igreja local, temos tempo de vida cristã, mas ainda assim não permitimos que o Espírito Santo tire a gente do nosso conforto. E se tem uma coisa que o Espírito Santo quer fazer com a minha vida e com a sua vida, é tirar a gente do conforto, é mexer com as nossas estruturas a ponto de que o que nós somos, o que nós temos, o que nós fazemos só é verdadeiramente relevante quando isso tem ligação com quem está perto de nós. Porque de que adianta sermos uma igreja, né, grande, uma igreja tradicional na cidade, uma igreja que tem projetos maravilhosos, se isso é vivido apenas para nós? Se isso não cria uma amplitude e alcance de maneira plena quem está ao nosso redor. Mas isso nunca vai acontecer, se isso não começar na nossa individualidade, na nossa particularidade, porque o que somos aqui, o que vivemos aqui, é reflexo do que vivemos na nossa casa, do que vivemos na nossa individualidade, na nossa intimidade. Aqui, nesse nível, nesse segundo nível, existem pessoas que aprenderam a se beneficiar da graça, aleluia, louvam, agradecem a Deus por tudo que Ele tem feito, voltam para agradecer as bênçãos que já receberam, para clamar por mais bênção, mas desde que esse movimento não interfira no nosso conforto, não interfira no conforto, no controle da situação. Há uma resistência em deixar o controle na mão de Deus, o controle da vida.
desde que o meu conforto não seja abalado, desde que isso não custe muito caro, eu continuo me envolvendo com Jesus e com a missão. Ainda assim, apesar de ser melhor do que o primeiro nível, ainda assim é uma fé muito parcial. Que apesar de ter poder para gerar nas nossas vidas alguns encontros poderosos com Jesus, ainda assim não é capaz de nos fazer viver a plenitude daquilo que está proposto no coração de Deus para nós. E eu fico preocupado com isso, porque por que nós nos conformaríamos em viver aquém daquilo que Deus nos chamou para viver? Se a Bíblia fala que é Ele quem opera, tanto o querer quanto o realizar, eu não preciso nem me preocupar, porque Ele vai realizar, a Bíblia está dizendo isso. Então por que eu vou desejar e querer viver aquém daquilo que eu poderia viver na presença de Deus, só porque eu não quero perder o controle da minha vida? Só porque eu não quero deixar o Espírito Santo conduzir o carro. É como se você tivesse um carro, e você entra no carro com o Espírito Santo, e você fala: Espírito Santo, você vai sentar aqui no passageiro, porque o carro é meu, quem dirige sou eu. É isso. E aí o Espírito Santo fala: olha, mas você vai ter sono, a viagem é longa, você vai ficar cansado, você vai ter dor nas costas, você vai ficar com sono, você vai querer parar para comer, você vai querer parar para ir no banheiro. Se você deixar eu dirigir, isso não vai acontecer. Eu vou conduzir esse carro de uma maneira em que você não vai sofrer absolutamente nenhum tipo de desgaste, mas a gente não quer, a gente quer continuar na direção e no controle da nossa vida. Muita gente está vivendo esse tipo de fé, nesse nível de fé do homem rico dos evangelhos. Está fazendo algumas coisas certas, está indo falar com a pessoa certa, falar com Jesus, está indo na direção correta, tem condições para acessar a presença de Jesus, sabe quem é Jesus, conhece a Bíblia, mas ainda vive com restrições e limitações. Eu quero ser o teu discípulo, desde que eu não tenha que abrir mão dos meus bens. Esse era o coração daquele homem. E olha, que eu e o pastor Juba, a gente fez um trabalho sobre esse texto esses dias, e a gente descobriu umas coisas muito interessantes. Aquele homem, ele não era só rico, ele era como se fosse um administrador da riqueza da família. Então tudo que a família tinha, tudo que a família conquistou, aquilo que geracionalmente foi passando de pai para filho, até chegar nele, era uma riqueza muito grande, é muito maior do que simplesmente fazer um homem rico. Ele era administrador de uma riqueza que era capaz, de repente, de acabar com o problema na região toda. Por que Jesus fala para ele: olha, vende e entrega para os pobres? Porque Jesus sabe que o que ele tem é suficiente para acabar com o problema. O problema não era o dinheiro, o problema era o coração. Um coração que tem uma fé limitada ao conforto. Querido, infelizmente, a gente tem que reconhecer isso nessa manhã. Tem muita gente vivendo esse tipo de fé. Tem muita gente que encara o ministério, que encara as ações ministeriais, que encara a própria igreja dessa forma. Ou no primeiro nível, lidando com a igreja apenas como um lugar onde eu vou para receber aquilo que eu preciso, ou no segundo nível, apesar de fazer algumas coisas certas, ainda incapazes de entregar o controle nas mãos de Jesus. Entregar o domínio da sua vida, do seu ministério, dos seus dons, da sua família, deixar Deus fazer o que Ele quiser. Então a pergunta que nós precisamos fazer é: o que a gente está disposto a abrir mão por Jesus? O que a gente está disposto a fazer para abrir mão por amor de Jesus? O que a gente está disposto a entregar? Porque se de alguma forma essa entrega for limitada, você não está vivendo uma fé como a fé de Abraão. É isso. Toda vez que eu falo sobre isso, eu lembro de alguém que falou para mim: pastor, que lindo os missionários na África, né? Que coisa maravilhosa. Eu já falei isso aqui e vou repetir. Que coisa linda. Pastor, é bênção demais, é bênção. Mas vai ser melhor ainda o dia que Deus levar o seu filho para lá. Sabe o que a pessoa falou? Misericórdia. É lindo até que não mexa com o meu conforto. É lindo até que não tire de perto de mim as pessoas que eu amo, em favor do Evangelho, em favor da obra de Deus.
É lindo fazer parte de um ministério, mas você tem que se submeter à liderança. Você tem que compreender que Deus levantou homens e mulheres para liderar o seu povo, e esse povo que foi levantado por Deus tem uma visão, tem uma direção. É lindo, mas tem que se submeter. Nem todo mundo gosta, nem todo mundo quer. É lindo servir, mas tem um cabeça que coordena esse corpo, que é chamado Jesus. E se o cabeça quiser que eu vá para a direita, eu vou ter que ir para a direita, não tem a opção de ir para a esquerda. Isso é entregar o controle nas mãos de Jesus. Agora, o terceiro tipo de fé, e esse é o tipo de fé que nós devemos ter. Que é a fé que nos aproxima de Deus, nos aproxima da verdade do Evangelho, mas nos faz entregar a nossa vida completamente nas mãos de Deus. E aí nós vamos para Mateus 16, 25 e 26, porque lá Jesus diz: negue-se a si mesmo. Aí ele diz também: quem quiser salvar a sua vida, primeiro tem que perder. E quem perder a sua vida, por minha causa, isso Jesus diz, ele diz: a encontrará. Então veja que o padrão de Deus é muito diferente das nossas expectativas. A nossa expectativa, quando nós falamos de fé, muitas vezes é alcançar aquilo que eu gostaria de ter, ou de ir para o céu. Como se essa jornada que nós temos, do momento em que Jesus nos encontra até a eternidade, como se essa jornada não fosse valorosa. E essa jornada tem um valor fundamental, e é por isso que quando nós somos salvos, Deus não tira a gente do mundo, a gente continua aqui, porque os efeitos de Jesus na nossa vida precisam ainda contagiar outras pessoas. Nós somos discípulos de Jesus, nós somos os propagadores dessa expressão de salvação, de redenção, dessa graça, somos nós. Mas nós não vamos conseguir cumprir com essa missão tendo uma fé utilitarista, ou tendo apenas uma fé que rejeita sair do conforto. Nós só conseguimos viver essa realidade com uma fé que nos leva a nos entregar completamente a Jesus. E a dizer: Senhor, olha, eu tenho esses planos para a minha vida, mas o Senhor pode entrar nesses planos, eu quero que o Senhor entre, e que se não for da sua vontade, o Senhor reorganiza isso. Ou então: Deus, eu tenho tantos sonhos, mas eu não estou conseguindo gerar um plano, me organizar para conquistar isso. O Senhor pode me ajudar? Entra nesses meus sonhos, nesses meus projetos, me ajuda a projetar esse futuro, me ajuda a sonhar de uma maneira que agrada o Senhor e que traz alegria e satisfação ao teu coração. Muitas vezes nós vamos no sentido contrário. Entende, querido, que esse lugar de fé, esse lugar espiritual, desse nível de fé, que é o nível de fé de Abraão, é o lugar que limita as crianças dos adultos. É aqui que adultos na fé se manifestam. É nesse ambiente dessa fé, desse tipo de fé, que os maduros da fé, os maduros em Deus, se diferenciam dos imaturos. É nesse lugar que quem está comendo carne se limita daquele que está tomando leitinho até hoje. É nesse ambiente espiritual, e Deus está nos convidando nesta manhã e nos lembrando de que o lugar que Ele deseja estar conosco é no lugar da maturidade, é no lugar da fé madura, da fé que não se limita e faz renúncias, que faz entregas, que deixa Deus coordenar a vida, que entrega o controle da vida nas mãos de Deus. Abraão reflete esse nível espiritual. Esse nível espiritual. E aí a gente vai perceber que lá no rol da fé, como eu falei no início, no capítulo 11, tem a lista do rol da fé. Mas lá naquela lista, do capítulo 11 de Hebreus, a Bíblia diz que todos eles, todos aqueles citados, viram as promessas de longe. Nenhum deles vivenciou a concretização da fé.
a concretização das promessas. Nenhum deles pôde ver. Eu lembro aqui de Davi, que está citado lá também. Davi prepara tudo para a construção do templo, arrecada uma fortuna. E Deus fala para ele: beleza, arrecadou? Quem vai construir é seu filho, não você. Então a Bíblia diz que esses homens morreram sem receber de Deus aquilo que Deus havia prometido de maneira integral. Porque eles se entendiam, eles eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Talvez a grande razão de nós não estarmos vivendo plenamente os sonhos de Deus, aquilo que Deus tem no coração para nós, em todos os aspectos da nossa história, seja o fato de nós estarmos acomodados em algum tipo de fé, que não é esse tipo de fé, o tipo de fé de Abraão. Talvez seja um reconhecimento duro de ser feito, de ter que parar e analisar a nossa caminhada cristã, a nossa jornada cristã, e de repente ter que nos encontrar e nos enxergar dentro de níveis de fé que até hoje eram compreendidos como níveis bons, aceitáveis, mas que talvez nessa inquietação da palavra, da nossa palavra de hoje, talvez você vá reconhecer alguns detalhes que precisam ser ajustados, e eu clamo mesmo a Deus, que Deus faça isso sobre a minha vida e sobre a sua vida. Que Deus revele ao nosso coração os ajustes que precisam ser feitos na nossa jornada, enquanto nós temos tempo de fazer isso. O cristianismo que é pregado por aí hoje é o cristianismo que pressiona o povo a viver no primeiro ou no segundo nível. O cristianismo que nós vemos pregado por aí em larga escala, publicado em revistas, em livros, é o cristianismo que faz você ficar condicionado ao primeiro, ao segundo nível, na grande maioria. Porque você compreender que precisa dar passos de fé como Abraão, talvez não seja tão popular quanto dizer que Deus vai te abençoar, custe o que custar. A vida cristã é uma vida de sacrifício. Por mais que nós reconheçamos a bênção, a maneira graciosa como Deus nos alcança, a cada manhã com misericórdia, como Deus nos alimenta, nos protege, como Deus cuida da nossa vida, ainda assim eu preciso reconhecer que eu tenho uma cruz. Eu tenho que negar a mim mesmo, eu tenho que negar aquilo que a minha carne diz que eu quero. Eu tenho que fazer renúncias, e essas renúncias muitas vezes são difíceis de serem feitas. E eu creio, querido, em nome de Jesus, eu vou repetir isso, eu creio que Deus deseja que nós vivamos felizes, abençoados, compreendendo os desafios, recebendo, compreendendo, vivendo os desafios. Eu creio que Deus deseja ter um povo realizado na sua presença, um povo vitorioso, mas isso não pode ser a partir da nossa medida, a partir dos nossos critérios. Isso acontece e acontecerá pelos critérios de Deus e pela medida de Deus e da sua palavra, não pelos nossos. Por mais que seja difícil lidar com situações que você esteja vivendo, não perca a fé em um Deus que é todo amor, que é todo graça, que é todo poder, que é todo misericórdia, mas é soberano sobre a minha vida e sobre a sua vida. Não perca a fé nesse Deus. Os planos de Deus são melhores do que os nossos. A Bíblia diz: nem olho viu, nem ouvido ouviu o que Deus tem preparado àqueles que o amam. Então, se não houve uma expressão humana capaz de me fazer ver, ou capaz de me fazer ouvir algo tão bom assim, olha o nível daquilo que Deus prepara. Olha a amplitude daquilo que Deus prepara. Mas para a gente encerrar, eu queria só fazer um adendo. Porque muitas vezes nós lemos esse texto sobre Abraão, e nós falamos assim: Deus prova a fé de Abraão. Eu estou lendo aqui na Nova Versão Transformadora. O título dessa passagem é simplesmente: Deus prova a Abraão. Mas nós costumamos pensar que Deus está provando a fé de Abraão. Mas pensa comigo um pouquinho, só para te dar um pouco mais de inquietação.
Deixa eu achar o versículo aqui. No versículo 5, capítulo 22, versículo 5. Ele diz assim: fiquem aqui com o jumento. Ele falou isso para os servos. E ele diz: o rapaz e eu iremos mais adiante, vamos adorar e depois voltaremos. Abraão já sabia que ia voltar com o filho dele. Então o problema de Abraão, o que Deus queria provar não era a fé, porque ele já sabia que ia voltar com o filho. Mas lá na frente, quando o anjo aparece e fala: para, seu doido, você não vai matar seu filho. Ele diz: não faça mal, lá no versículo 12, não faça mal ao rapaz. Agora sei que você teme a Deus, de fato, porque não me negou nem mesmo o seu filho, o seu único filho. O que Deus queria ver não era a fé de Abraão. Deus queria ver a relação de Abraão com a bênção. Porque o nome Isaac já significa o quê? Risada, felicidade. Isaac se tornou a alegria da vida daquele homem idoso que tem um filho com muita idade, com idade avançada. O Isaac se tornou a felicidade de Abraão. Tanto que ele coloca o nome de Isaac de gargalhada. Eu imagino que quando Abraão via Isaac passando correndo, ele devia morrer de rir. Mas, gente, quem diria que um velhão igual eu aqui está com um meninão desse aqui bonito? O que Deus está querendo ver é a relação de Abraão com a bênção, que é exatamente o que eu penso que Deus tem feito com as nossas vidas, nos nossos dias. Porque quando nós vivemos o primeiro tipo de fé, ou o segundo tipo de fé, é a bênção que determina se eu vou ser feliz ou não. Quando eu vivo o primeiro e o segundo nível de fé, é a bênção que determina se eu vou ser um crente firme e forte, ou se eu vou ser um crente meia boca. Então quem é que determina a minha alegria? É a bênção ou é o propósito de Deus? Quando Abraão entrega Isaac, ele está dizendo: quem determina a minha felicidade, apesar de eu ter sido muito feliz em ter essa criança, quem determina a minha felicidade é o propósito, não a bênção. Porque a bênção pode até não aparecer ou não surgir da maneira como eu acho que ela deveria ser, mas o propósito não muda. Quando Deus chama Abraão, lá nos capítulos anteriores, a palavra não muda. E aí aqui no verso 16, do capítulo 22, o anjo do Senhor diz: uma vez que você me obedeceu, e não negou-me o seu filho, o seu único filho, estou jurando pelo nome que certamente o abençoarei, multiplicarei grandemente seus descendentes, eles serão como as estrelas do céu, a areia do mar, os seus descendentes conquistarão as cidades dos seus inimigos, e por meio deles todas as nações da terra serão abençoadas, tudo isso porque você me obedeceu. Há uma consequência poderosa quando nós sabemos lidar com a bênção de Deus. A bênção não é um fim em si mesma, ela é apenas um sinal de que Deus está cumprindo os propósitos. Então tenha uma relação saudável com a bênção que Deus tem derramado sobre a sua vida. Tenha uma relação saudável, porque pode ser que Deus te chame para entrar no carrinho de mão. E para quem tem fé, o carrinho de mão não é uma prova de fé, é uma prova para a relação com a bênção. Se a bênção está determinando alguma coisa na sua vida além do que ela deveria determinar. O que Deus está nos dizendo nessa manhã é que a palavra de Gálatas capítulo 2, versículo 20, quando o apóstolo Paulo diz: Cristo vive em mim. E se tem uma vida que eu vivo agora, essa vida é vivida pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Isso é fé. Filipenses 3,8: todas as coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo. Por causa dele deixei de lado todas as coisas e as considero como lixo, a fim de poder ganhar simplesmente Jesus. O tipo de fé que nós vivemos determina o tipo de discípulos que nós somos.
O meu clamor, ao meditar sobre isso, ao orar ao Senhor durante esses dias de preparo, é para que Deus realmente nos coloque no terceiro nível de fé. Um nível onde a minha adoração acontece, mesmo que as circunstâncias não sejam boas. A gente acabou de cantar. Mas se tem um lugar que a gente mente bastante é na hora do louvor. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Quando a circunstância aperta, a primeira coisa que a gente para de fazer é adorar o Senhor. A gente transforma a adoração em lamúria, em murmuração. A gente transforma o altar do nosso coração em um muro de lamentações. E a gente se esquece de que talvez acabou de cantar. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei somente a Ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Jesus, eu só tenho a Ti. Tu és a esperança para mim. Se eu estou triste, o Senhor é a minha fé, o Senhor é a minha força, o Senhor é meu auxílio. Nós esquecemos disso. Se nós conseguirmos chegar nesse terceiro nível de fé, nós seremos pessoas que não andam mais perdidas, procurando ambientes em que a sua vontade possa ser saciada, procurando ambientes em que os seus sonhos, os seus planos pessoais, muitos deles construídos fora da presença de Deus, possam ser saciados. Nós vamos parar de dar tiro no nosso próprio pé, tentando encontrar alguma coisa que reforce o meu projeto pessoal e o meu plano pessoal, simplesmente entregando o controle da nossa vida para Jesus. Gente que coloca o propósito de Deus acima de qualquer tipo de bênção que possa ter ou não ter. Então eu creio que um desafio para nós, para esse ano novo, como igreja, é um ano para nós encontrarmos propósitos, ter convicção de propósitos, e não só limitar os nossos encontros com a presença de Deus a uma lista de necessidades e pedidos, mas se for para fazer um pedido, que façamos o pedido de termos a revelação do propósito específico de Deus para cada um de nós. Como é que o Senhor quer que eu sirva? Os talentos que eu tenho, os recursos que eu tenho, os bens que eu tenho, a família que eu tenho, tudo isso está na Tua presença. Como é que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? Para onde o Senhor quer que eu vá? O que o Senhor quer que eu viva? Em qual nível a sua fé está? Qual é o nível da sua fé? Eu queria convidar você a orar nessa hora, fechar os seus olhos, mesmo assentados. Mesmo assentados, mas com muita reverência na presença de Deus. E com muita coragem de pedir ao Espírito Santo para sondar o seu coração nessa manhã. Dizer: Espírito Santo de Deus, o Senhor que é o Deus vivo e presente no meu coração, o Senhor conhece cada detalhe da minha vida, o Senhor conhece os caminhos que eu tenho tomado, os planos que eu tenho feito, os sonhos que eu tenho desenvolvido para mim, para minha família, para o ministério. O Senhor conhece também as dificuldades que eu tenho, Pai, de fazer renúncias. O Senhor sabe também a tendência de estimular no meu coração uma fé apenas aliançada àquilo que o Senhor pode promover e produzir de bem sobre a minha vida. O Senhor sabe também da minha dificuldade de viver uma fé que muitas vezes é desconfortável, que mexe com o meu ego, que mexe com o meu ser, que mexe com a minha essência, que tira a minha família do conforto muitas vezes, mas para nos colocar na direção da Tua vontade e do Teu querer. Senhor, nos ajuda a viver esta fé de Abraão, que sabe que vai para o altar do sacrifício, mas sabe que vai voltar com Isaac.
sabe que vai voltar com o filho, com a bênção. É uma fé viva, uma fé que é completamente diferente da fé dos demônios. É uma fé que permite que o Senhor mexa essencialmente com as nossas estruturas, com a nossa alegria, com a nossa paz, mas que ao final de tudo coloca-nos na rota do cumprimento da tua promessa. E eu quero, Pai, ministrar sobre o teu povo nesta manhã, pela misericórdia do teu Espírito Santo, Deus, sobre nós. Deus, que haja mesmo uma vida ligada ao propósito e não à bênção apenas. Que haja uma vida ligada aos propósitos do Senhor. Que não haja restrição nas nossas vidas para renunciar, sabendo que ao final da renúncia, ao final desta prova sobre a bênção, o Senhor cumprirá todas as promessas feitas a cada um de nós, a tua igreja nesse lugar, assim como o Senhor fez com Abraão. Nos ajuda, Deus, a construir na tua presença, de uma forma que o teu nome seja glorificado. Nos ajuda, Deus, a combater esta fé doentia que é propagada por aí. Nos ajuda a combater isso com a tua luz, com a tua verdade. A tua palavra diz que o Senhor é luz, e a tua palavra é luz para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Então ilumina mesmo, Deus, os nossos caminhos como igreja. E que no ano de 2022, que já está chegando, nós possamos ter mudanças profundas na nossa particularidade, que vão influenciar profundamente a tua igreja, o teu povo nesse lugar, e que por consequência vai influenciar essa cidade de uma maneira ainda mais poderosa. Para a glória do teu nome, todas as estruturas dos nossos lares, da tua igreja, sejam alcançadas pelo impacto do teu Espírito, que promove uma fé viva, mas uma fé também eficaz e eficiente. Que nós possamos considerar todas as coisas insignificantes, quando comparadas ao ganho de poder viver na tua presença, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus. Vamos nos colocar de pé. Se você estiver perto aí da sua família, eu convido você a se chegar aí pertinho agora. Se você não estiver junto com seus familiares, não tem problema, você vai pensar sobre isso agora e vai colocar a vida da sua família na presença do Senhor. Nesse lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Espero. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia! Nesse lugar, tu és real.
Ministra sobre a sua casa essa palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Vou me entregar totalmente, porque o teu toque, Senhor, teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Aleluia. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Oh Deus, tu és a nossa herança. Oh Deus, nós precisamos de ti, Senhor, para nos fazer avançar na nossa fé, para desenvolvermos uma fé que agrada ao Senhor, para desenvolvermos com a nossa casa uma fé que possa impactar a tua igreja nesse lugar. Aleluia. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte, Senhor, a minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale o dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tu és Jesus. Aleluia. Conhece o nosso coração, o nosso entendimento. O Senhor que conhece, Deus, as necessidades do nosso coração. Assim como o salmista diz: Pai, sonda o nosso coração. Sonda, Deus, o coração dos meus irmãos, assim como o Senhor sondou o meu coração. Que o Senhor possa, Deus, trazer-nos para esse nível de fé, que é comprometido a entregar o melhor ao Senhor, comprometido a entregar a vida no controle das tuas mãos e do teu poder, da tua soberania. Esse tipo de fé, Deus, que não tem uma relação de barganha com o Senhor. Esse tipo de fé, Deus, que não precisa ser encontrado como alguém
apto para receber um elogio, mas alguém apto para ser servo. Pai, esse tipo de fé que tira do nosso conforto, tira a nossa vida do conforto e traz-nos para o caminho do discipulado real, do discipulado autêntico, em nome de Jesus. O Senhor vive em nós, então aquilo que nós vivemos agora, vivemos pela fé no Filho de Deus, em Jesus Cristo. Nos ajuda, Deus, a fazermos as renúncias que precisam ser feitas. Nos ajuda, Deus, a colocar no altar, nesse altar, aquilo que precisa ser sacrificado, aquilo que precisa ser entregue, aquilo que está sendo, Deus, clamado nessa manhã pela Tua palavra, pela Tua presença. Sacrifícios de louvor. Que nós possamos viver essa realidade em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e sempre, sempre, te dando força, capacidade, sabedoria para viver essa fé. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, querido. Um domingo abençoado. Em nome de Jesus. Vão na paz. Deus abençoe. Amém.